Toda honra e toda glória pertence ao Criador do céu e da terra. Eu venho nesta manhã de domingo orar por você das minhas redes sociais. Você que tem orado em meu favor. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida. E agradeço a Deus a você que tem contribuído ao meu ministério. Que as bênçãos de Deus venham sobre ti. Um dia Deus falou comigo: Jorge, a quem tu abençoar, será abençoado. E quem te abençoar, será abençoado. O Deus que está acima de todas as coisas conhece todas as nossas necessidades. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus piedoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que está acima de tudo. Ele não despreza ninguém, Ele não esquece do seu povo, Ele não abandona o seu povo. Ele é um Deus fiel e verdadeiro. E a sua misericórdia é de geração a geração. Daniel, na sua oração, ele disse que a misericórdia e o perdão pertencem a Deus. E o salmista, no Salmo 103, 10 e 11, ele diz que Deus não trata a nós segundo os nossos pecados, mas segundo a multidão da sua misericórdia. E Lamentação 3 e 22 diz que a misericórdia de Deus é a razão, é a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus, diante da sua grandeza e da sua misericórdia, venha proteger a sua família. Que toda ação do inferno, dos demônios, dos príncipes das trevas, toda a força da magia negra, todas as palavras de maldições, toda a fortaleza do diabo contra a sua família, contra o teu ministério, contra a sua vida pessoal, familiar. Eu quero desfazer essa onda do mal, esse espírito de derrota que fala para você que você não vai vencer, que não há solução, que você está no caminho errado. Mas eu quero dizer para você, Deus está no controle de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança. Jeremias 17, versículo 7. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa nele e espera nele. O nosso Deus, ele é fiel e é verdadeiro. Quando você for orar, diga: Deus, expurga de dentro de mim aquilo que atrapalha a minha comunhão contigo. Purifica meus olhos, santifica meus olhos, santifica o meu coração, a minha mente. Me dá uma mente transformada, me dá um coração transformado. Me livra do mal, me livra do homem violento, me livra dos acidentes, me livra do pecado. Guarda-me debaixo do sangue do Cordeiro. Ora a Deus, fala com Ele e Ele vai te proteger. Eu tenho 34 anos de ministério. Já preguei em 23 estados do Brasil. Eu já fiquei hospedado em mais de 500 casas de pastores e de irmãos fazendo a obra missionária. E eu louvo a Deus, e eu engrandeço a este Deus, o Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, o meu amigo, o meu
companheiro, meu conselheiro, meu protetor, meu mediador. Graças a Deus. Em todos os lugares que eu fiquei hospedado, sempre dei um bom testemunho e sempre deixei uma palavra de esperança para aqueles que ali estavam. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E você precisa ter uma vida de santificação, de regeneração, uma vida transformada em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. O pecado, ele só te atinge quando você foge da presença de Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Como resistiu o pecado? Como resistiu o diabo? Na presença de Deus, com jejum, com oração. É muito difícil um dia eu não orar 2 horas por dia, mas 4 dias da semana eu oro mais de 5 horas por dia. Campanhas de jejum, dias de eu fazer 3 dias sem comer, sem beber, 2 dias sem comer, sem beber. Quando você consagra a sua vida, quando você se coloca na presença de Deus, o pecado desaparece. O pecado se afugenta de você, porque você se aproximou de Deus com oração, com jejum, com palavra. E Deus está falando. Nesta oração, eu quero profetizar a sua libertação da sua mente, do seu coração. Que você possa ser liberto para pisar os seus pés. Aonde você pisar, Deus será contigo. Não importa onde você esteja. Não importa que você esteja lá, numa praia, onde tem todo mundo ali. Não importa que você esteja lá numa academia. Não importa que você esteja em outro lugar. Mas o importante é que você tem que estar debaixo da graça e da unção. E ter um coração puro, um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito a Deus. Quando você tem Deus na sua vida, você respeita, você tem temor de Deus, você tem medo de pecar, você tem medo de errar. Os seus olhos são purificados, os seus olhos são puros, a sua mente é pura. É uma criança, porque você está na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que todas as palavras de maldições contra a sua vida se tornem vitória em nome de Jesus. Eu louvo a Deus e engrandeço a Deus, porque Deus tem me ajudado, tem sido o meu refúgio, tem sido a minha fortaleza, tem sido o meu socorro bem presente na hora da angústia. Assim como Elias na beira do ribeiro, que os corvos lhe traziam pão e carne. Deus cuida de mim como cuida de um pássaro, não deixa faltar nada. Deus se faz presente na minha vida. Do nada ele abre porta. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas eu aprendi a plantar. Eu aprendi a plantar as pessoas, ajudar as pessoas, ajudar o ministério, ser dizimista fiel, ser ofertante fiel, fazer a vontade de Deus. Quando você está dentro da vontade de Deus, Deus te protege, Deus te guarda, Deus te brinda, Deus tira do teu caminho aquelas pessoas que vêm para perturbar a sua vida, que vêm para tirar a tua paz e tirar a comunhão com Deus. Eu louvo a Deus. Até meus filhos falam isso. Meus amigos. Às vezes eu sou criança. Às vezes eu sou muito simples no meu coração, sem maldade. Por quê? Porque eu não vivo na maldade. Eu vivo em Cristo Jesus. Eu vivo na presença de Deus. Eu vivo com meu coração puro.
em Cristo Jesus. Nós temos que ser mais humanos, compadecer mais dos seus amigos, compadecer mais daqueles que precisam da sua ajuda, que precisa de um ombro amigo. Precisamos ser mais educados, se for possível. Se haver a possibilidade, por favor, por gentileza, me ajuda nisso aqui. Em alguma coisa que você for fazer e pedir a alguém, por favor, por gentileza, há possibilidade de você fazer isso para mim? Você tem a possibilidade de me ajudar com isso ou com aquilo? Precisamos ser mais educados com as pessoas, mais humilde. A Bíblia diz que aqueles que se humilham, o Senhor exalta. Aqueles que se quebranta, que reconhece as suas fragilidades. Quando você reconhece que você é frágil, você é forte em Deus. O pecado não te atinge. A maldade não te atinge. O mal não te atinge. Você é brindado por Deus. Deus te brinda teu coração, a tua mente, a tua alma. Eu louvo a Deus, eu sempre digo. Se Jesus vir agora, eu vou com ele. Porque eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é meu advogado. Filhinho, não diga a vós que vós pequei. Mas, porém, se alguém pecar, vós tem um advogado. E ele ainda diz, e o sangue dele te purifica de todo pecado. O sangue dele, aleluia, muda a tua história. O nome dele muda a tua história. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Tudo que pedimos a Deus em oração, crendo, nós recebemos. Nós precisamos colocar nossa fé em ação, a nossa crença em ação, a nossa fé em Deus. É Ele que cuida de nós, Ele é o nosso patrão. Eu aprendi a viver pela fé. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a andar com Deus. Enoque andava com Deus. Quem anda com Deus é diferente. Ele tem uma vida diferente. O olhar dele é diferente. O pisar dele é diferente. Aleluia. O falar dele é diferente. Quem anda com Deus, aleluia, parece com Deus. Aleluia. Porque ele anda com Deus. Quando você anda com uma pessoa boa, você vai aprender muita coisa boa com ela. Então, ande com Deus. Não ande com maus amigos. Eu sou pessoa de poucos amigos, mas eu tenho um amigo inseparável. João 15:14 diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Fazer a vontade de Deus, com amor, com carinho, com respeito. Respeitar a sua esposa, respeitar a sua namorada, respeitar o seu esposo, respeitar o seu namorado. Você precisa, nós precisamos, aleluia, respeitar o próximo, respeitar o amigo, respeitar o seu pastor, respeitar os membros da igreja. Temos que ter bastante cuidado no que falamos, no que dissemos. Precisamos se livrar do fuxiqueiro, do linguarudo, deixar de falar da vida dos outros. Tiago 4:11. Não falei mal do seu irmão. Não podemos estar falando mal dos nossos irmãos, que Deus não gosta. Nós não podemos fazer acepção de pessoa, Tiago 2:9. Quem faz acepção de pessoa comete pecado. Não podemos desprezar ninguém. Jó 36:5, Jó falou que Deus é muito grande, poderoso, e a ninguém despreza. Paulo, se expressando, ele disse que devemos ser imitador de Cristo. Ele quer dizer que ele imitava Cristo. Você tem que andar com pessoas boas.
Você tem que andar com Jesus, com o Espírito Santo. Você tem que orar. Você tem que consagrar a sua vida. Você tem que jejuar. Você tem que se aproximar de Deus com oração. 1 hora, 2 horas. Billy Graham revolucionou o mundo porque ele orava mais de 4 horas por dia. Eu conheço muitos grandes pregadores que a vida deles era de oração. E Deus me deu esse ministério de oração. Eu gosto de orar. Quanto mais eu oro, mais eu quero orar. Mais eu quero falar com Deus. Porque Ele é tudo. Ele é que nos entende, nos compreende. Ele é, aleluia, o nosso melhor amigo, nosso melhor advogado. Ele é tudo para nós. Precisamos se aproximar de Deus. Quando você está na presença de Deus, as portas se abrem. Paulo e Silas estavam presos, mas eles oraram, cantaram com fé, não murmuraram. Todas as portas das prisões se abriu, nenhuma porta ficou fechada. Assim aconteceu com Pedro. Pedro estava preso, as irmãs estavam orando e ele descansando em Deus. As portas se abriram por si mesma. O anjo chegou e tirou ele da situação. Ei, viva uma vida de oração. Viva uma vida de jejum. Viva uma vida diante de Deus com sinceridade. Às vezes as pessoas nem me entendem. Eu vejo que muitas pessoas não me entendem porque há muita maldade. As pessoas têm muita maldade. E a gente tem que ser simples e prudente, amoroso, saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é amor, separar aquele amor que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo, com o amor do seu amigo e da sua amiga. A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 19:19. Honra teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que quando nós estiver orando, nós temos que perdoar, que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz que quando ele tiver sede, nós temos que dar de beber, tiver fome, tem que dar de comer. Fazendo assim, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Tem pessoas que só sabem cobrar. E quando a pessoa te cobrar, está te cobrando alguma coisa, fala para ele, está tudo bem com você? Estou orando por você, vai dar tudo certo. Entendeu? Ei, seja prudente nas suas palavras. Deus é contigo. Quer ver a pessoa me deixar irado, que a Bíblia diz que tem que irar e não pecar, é desconfiar de mim. É não acreditar na minha palavra. Porque a Bíblia diz, sede cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Compromisso não é obrigado a fazer, mas se obriga. Compromisso não é obrigado a fazer, mas se fizer é obrigado a cumprir. Mas se a pessoa não cumprir com você, é igual um contrato de uma casa. Se você faz um contrato, você não paga o aluguel, vai quebrar o contrato. Assim é o casamento, assim é o namoro. Você tem que cumprir e fazer o seu papel para que aquele compromisso permaneça. Eu penso assim, Deus é acima de todas as coisas. Deus está em cima, Deus é grande. E nós precisamos ter um coração grande, amoroso, um amor perdoador, compassivo, longânimo. Às vezes você perdoa alguém, você não é obrigado a viver com ela, mas você não pode ter ódio dela. Está lá em Marcos capítulo 11, 25 e 26, quando estiver orando, perdoa a ofensa daquele que te ofendeu. Se você não perdoar a ofensa, aí Deus está falando, Jesus falando, que Ele também não perdoa as nossas ofensas.
em Mateus 5, 44, 45, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Você não pode ter ódio de alguém. Não. Você não é obrigado a conviver com ela ou com ele. Mas você não pode ter ódio. Você tem que desejar ao bem aquele que te odeia, que não gosta de você. Principalmente aqueles que não te entendem, não te compreendem o teu ministério, a sua chamada. Deus está no controle de tudo. Deus está acima de tudo. Deus é o maior na nossa vida. Não tem ninguém acima de Deus na nossa vida. Nem filho, nem pai, nem mãe, nem parente, nem aderente, nem amigo, nem esposa. Deus em primeiro lugar, que sem Ele você não consegue amar, você não consegue andar. Ele diz, aquele que está nele deve andar como ele andou. Nós temos que andar, pisar como ele pisou aqui na terra. Nós temos que lutar pela santificação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos, meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Porque eu consagrei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Se o meu povo se humilhar, orar, se converter. Aleluia. Que Deus abençoe a todos nos meus grupos de redes sociais. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a vida de vocês. Que esse domingo seja um domingo de vitória e de paz. Deus está enviando uma grande vitória para a nossa nação, para o nosso povo. Enquanto há tantas profecias, pessoas com palavras de maldições, eu quero abençoar a nossa nação. Eu quero abençoar Petrolina. Eu quero abençoar Juazeiro da Bahia. Eu quero abençoar o estado da Bahia. Eu quero abençoar o nosso Brasil. E que as palavras de maldições, palavras ao contrário, quanto o nosso país caiam por terra e o nosso país seja abençoado, seja um país próspero. Aleluia! E que Deus levante homens e mulheres missionários para guerrear pela sua obra, para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pastor Jorge Silva, amigo de Deus e seu amigo. Áudio muito longo, mas quem chegar até aqui é porque, aleluia, Deus vai me abençoar. Pastor Jorge Silva, amigo de Deus e seu amigo. Meu telefone é 11 957 34 7149. Entre em contato com o pastor Jorge. Você que quer convidar ele para pregar, para ministrar,